Olá, eu sou a André Rizeri do blog Arté e hoje eu vou mostrar para vocês mais uma capa de almofada. Eu tenho aqui uma no canal e ela faz muito sucesso. Essa será um pouquinho diferente, o zíper é embutido, tenho certeza que vocês vão gostar. Vem comigo! Eu mostrei no blog duas almofadas que eu fiz para minha cliente e aí sobrou uma metade de cada um dos tecidos e aí eu decidi fazer uma mistura com eles, né? E mais um detalhezinho, que eu peguei um outro tecido e fiz uma letra A, que você pode fazer também qualquer outro desenho, qualquer outra letra. Eu recortei a mão, que eu tenho um pouco mais de facilidade com desenho, mas se você não tiver, pode pegar pela internet, sempre tem alguma imagem legal. E aí você recorta num outro tecido, centraliza na almofada e costura. Eu usei um ponto de bordado que eu tenho aqui na minha máquina, mas pode ser um zigue-zague, o ponto que você quiser. O importante é que ele fique bem certinho no centro da almofada. Detalhe que eu usei uma linha azul para fazer uma composição interessante. Como a letra A ela é num tecido meio marrom, e aí o fundo ele é nesse listrado de branco e azul, eu usei uma linha azul para fazer esse contorno, acho que ficou legal. O que a gente vai fazer? Vai pegar dois tecidos de 47 por 47, tá? E eles servem para aquele enchimento de almofada de 45 por 45 que é super comum da gente achar no mercado. E aí o que a gente vai colocar? O zíper ele tá com o cursor para baixo. Eu vou alinhavar ele ali. Na verdade eu não alinhavei, né? Eu coloquei uns alfinetes. Eu não gosto muito de alinhavar, eu não tenho esse costume, mas se você quiser alinhavar não tem problema nenhum. Então eu tô colocando ele com avesso, seria direito com direito do zíper com o direito da almofada, e a gente vai costurar ali embaixo. Ou seja, a parte superior do zíper fica solta, a gente vai passar a costura bem ali por baixo, no finalzinho ali do tecido. Aí a gente tá usando, vou colocar aqui um pé de zíper invisível, esse eu comprei, ele não veio com a minha máquina, normalmente ele não vem. Aí você encaixa direitinho ali, né, tira o pé calcador e coloca esse. E agora a gente vai encaixar o zíper para poder costurar. Importante a gente abrir o zíper, tá? Aí eu abri ele e deixei a parte que a gente vai costurar presa, né? É aquela que a gente colocou o alfinete, é a que a gente vai costurar. O que a gente faz? A gente encaixa o cursor. Ele tem dois trilhos, assim, dois espaços. A gente encaixa ali o relevo ali do zíper. E do lado é onde a gente vai pôr a agulha que ele vai costurar. Com certeza deve ter uns vídeos mais explicativos na internet, né? Meu foco aqui não é explicar como prega um zíper invisível, é só dar ideia para você fazer dessa forma, né? Que é uma ideia tranquila e fica bem legal, fica bem acabado. Vai costurando com calma, né? Eu vou tirando os alfinetes aos poucos. Se você alinhar, fica mais tranquilo, né? Dá pra ir direitinho, né? Uma tacada só. Mas eu vou com calma, eu vou tirando. Tá vendo ali, ó? Ali eu fui até o final, aonde o zíper abre. E até ali que eu vou costurar. O interessante é que ele passe um pouco, né? Pra gente poder costurar direitinho. Aí dá um retrocesso tanto no início quanto no final. E agora a gente vai costurar o outro lado. Bom, agora a gente já costurou um lado. O que a gente vai fazer para não confundir? Eu tô encaixando o zíper ali como se ele tivesse fechado, né? Acabei de costurar como se ele tivesse fechado. Aí eu vou abrir, né? Jogar para trás aqui, para frente, né? O outro lado do zíper, ele vai ficar com o cursor para cima, tá? E aí eu vou pegar o tecido e vai ficar sempre direito com direito. Essa é a dica que eu tenho a dar para vocês, para não se confundir. Fica o direito do zíper com o direito do tecido, tá? Cuidado para não torcer, né? O zíper do outro lado. Quando você dobrar ali o cantinho, que a gente ainda vai passar um pesponto, você vai conseguir entender. Então o zíper tá com o direito para cima, o tecido tá com o avesso para cima e assim eles ficam com direito com direito. E a gente vai encaixar e pôr o alfinete para poder costurar. Se você preferir alinhavar, não tem problema. Se você não tem experiência, até te aconselho. Eu vou alfinetando, que para mim eu acho mais fácil. Agora a gente vai dar uma última confirmada para ver se tá certo, tá vendo? Olha, eu joguei o tecido para baixo e aí agora eu vejo se o zíper tá certinho. Se na hora que eu fechar, ele vai ficar correto, né? Então, é bom sempre fazer esses testes antes de costurar. Se não der certo, a gente desmancha e faz de novo também, que não tem problema, tá? A gente tá aqui para aprender e é assim mesmo. Eu mesma já desmanchei várias vezes, tô sempre desmanchando e é assim que as coisas vão dando certo e é assim que a gente vai aprendendo.
Agora a gente vai para a máquina de costura, né? Costurar o outro lado do zíper. O que que eu faço ali, ó? Quando a gente costura um zíper invisível, a gente tem que dobrar aquela parte ali que sobra, né, do tecido do zíper para trás. E aí a gente passa um pesponto ali, ó, porque ele é invisível, ele fica praticamente imperceptível. Então a gente dobra aquela parte para trás dos dois lados e passa um pesponto ali. Agora que o pesponto foi passado, fica mais fácil a gente confirmar ali o fechamento, né? Aí vai ficar mais fácil da gente entender o fechamento do zíper. Olha lá, quando eu fecho, ele fica praticamente invisível. A gente não consegue perceber, e isso é muito legal nesse trabalho, né? Dá um acabamento, um super acabamento. Bom, agora a gente vai fechar a almofada. O que que a gente faz? Tem que deixar o zíper aberto, tá? Se você deixar o zíper fechado, você não vai conseguir desvirar. Então a gente deixa o zíper aberto, coloca tecido direito com direito, né? Do tecido, alinha direitinho. Alfineta ali toda a volta. Ou faz um alinhavo, que for melhor para você. E aí a gente vai passar uma costura ali toda a lateral, nesses 3 lados, para fechar. Lembra de deixar o zíper aberto. Bom, e agora eu já fiz a costura em toda a volta, né? E fiz um ponto zigue-zague para dar acabamento, para não desfiar a almofada. Esse modelo a gente não vai fazer o pesponto por fora, então por isso a gente precisa fazer esse zigue-zague ou um overlock, se você tiver, para dar o acabamento e não desfiar. Agora a gente corta a sobra do zíper, né? Lembra que o cursor tem que ficar para dentro, tá, gente? O cursor não pode ficar para fora, se você cortar você fica sem cursor. Aí a gente corta a sobra de zíper e vamos desvirar a peça. Depois de desvirar, a gente pode passar um ferro para abrir a costura, né? Para ficar um acabamento melhor. Eu gosto. Faz isso em todos os lados. Agora é só pegar seu enchimento e colocar dentro da almofada e fechar. Olha só como é que ele fica um acabamento legal. Eu coloquei na parte de baixo, tá? Que eu acho que fica mais interessante quando a almofada estiver em pé, assim, né? Encostada no sofá e tal, ela vai ficar, não vai aparecer. E ali na lateral, né, não dei o pesponto por fora, mas se você quiser também pode fazer. E aí você pode usar ela dos dois lados. Ela não fica com aquela abinha, né, igual naquele outro modelo que eu ensinei. Eu vou deixar o link aqui para vocês verem. Bom, e é isso. É uma outra técnica de se fazer, é bem tranquilo, é fácil. Olha, a capa de almofada é uma coisa bem legal, ela dá uma outra cara para a sala. Você pode trocar várias vezes, o tecido é barato, é um tecido de decoração. E é mais barato do que ficar comprando. Se você conseguir fazer ainda, é muito mais interessante. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam pelas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, dê seu curtir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!